bem-vindo. Estamos em mais uma edição do programa Palavras Consoladoras, baseados no Evangelho de Jesus. Estaremos com você durante 15 minutos. Hoje abordaremos o tema: o sofrimento é necessário? Lembramos que a bibliografia está na descrição do vídeo. Para nos auxiliar a expandir a interpretação desse texto, recebemos com carinho a colega Ieda Palandi, trabalhadora do Movimento Espírita de Caxias do Sul. Muito bom estudar contigo hoje, Ieda. Seja muito bem-vinda. Obrigada, é uma satisfação estar participando. Obrigada pelo convite. Nós que agradecemos. Muitos dos sofrimentos deste mundo independem de nós. Entretanto, existem muitos sofrimentos que são consequências da nossa própria vontade. Se buscarmos a origem de cada um, veremos que a maior parte deles resulta de causas que poderíamos ter evitado, Ieda. Sim. Quantos males, quantas enfermidades o homem não deve aos seus excessos, à sua ambição, às suas paixões, não é? Então, o homem que não tivesse abusado de nada, que tivesse gostos simples e desejos modestos, se pouparia de muito sofrimento. Então, depende apenas dos homens querer se libertar dessa influência material desde agora nessa vida. Então, o homem é o único responsável pelo seu sofrimento e somente a si mesmo poderá se queixar, tanto aqui na Terra, nessa existência, quanto no mundo espiritual. Ieda, e quando Cristo disse: "Bem-aventurados os aflitos, pois é dele o reino dos céus", não estava se referindo àqueles que sofrem, de um modo geral, pois todos os que estão na terra também sofrem, estejam na riqueza ou na miséria. Jesus queria dizer algo muito além dessa forma literal, não é mesmo? Com certeza, Rose. Estudar o Evangelho nos dá essa possibilidade de compreender. Jesus queria dizer que todos os que sofrem de forma resignada serão recompensados na vida futura. Na verdade, poucos são os que sabem sofrer, poucos são os que compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzir o homem ao reino de Deus. Então, o desânimo, que muitas vezes se apossa de nós, se apropria de nós, é uma falta. E Deus recusa consolação quando nos falta essa coragem. Então, a prece sempre é um apoio para a alma. Porém, ela sozinha não basta. É preciso que a gente tenha fé, e muito grande, uma outra fé maior, a crer muito, muito mesmo na bondade de Deus. Então, Jesus nos afirma que muitas vezes que Deus não coloca fardos pesados nos nossos ombros. Porque o fardo, sempre vai ser proporcional às forças que nós temos. Assim como a recompensa que receberemos será proporcional à resignação e à coragem. Então, a recompensa será tanto maior quanto maior for o sofrimento. Mas é preciso que a gente seja merecedor dela. E é por isso que a vida é cheia de aflições, Rose, é por isso. E como faz diferença nós termos o conhecimento e esse entendimento nos momentos das nossas aflições. Então, Ieda, devemos ficar satisfeitos quando Deus nos envia a luta. Essa luta não é o fogo da batalha, mas as amarguras da vida que todos nós temos diariamente. Algumas vezes é preciso ter mais coragem para enfrentar a vida do que para participar de um combate. Quando um sofrimento ou contrariedade nos atingir, nós devemos controlar o nosso impulso da impaciência, da raiva e do desespero,
poderá dizer que com justa satisfação que quando nós conseguimos fazer isso, nós fomos mais fortes que as situações que se apresentam. Exatamente isso, exatamente isso. E complementando a tua fala, bem-aventurados os aflitos pode ser traduzido também assim: felizes aqueles que têm a oportunidade de provar a sua fé, a sua firmeza, a sua submissão à vontade de Deus. Esses terão na pátria espiritual, quando desencarnarem, 100 vezes mais alegrias do que lhes falta na Terra agora, Rose. Nossa, e saber disso nos dá coragem também, e essa fé, essa fortaleza que tu fala também, Eda, e é muito bom. Então, através do conhecimento que nós ampliamos a nossa consciência. Deste modo, como falamos no início da nossa conversa, vemos que a maior parte dos nossos sofrimentos poderiam ser evitados. Uma das formas para que isso se efetive é através do cumprimento dos nossos deveres morais. O dever é uma lei da vida que facilita a nossa caminhada, não é mesmo, Ieda? Sem dúvida, sem dúvida. E tem uma parte lindíssima no Evangelho segundo o Espiritismo que fala sobre o dever. E que com o dever, sem cumprirmos o dever para conosco mesmo, é um caminho que não é bom. Mas quando a gente cumpre o dever para conosco mesmo, ele é uma coisa muito boa. Então, é necessário que a gente ressalte aqui que o dever é um sentimento muito difícil de ser cumprido, porque ele sempre vai estar em oposição com os interesses materiais. O dinheiro, o carro, a badalação, a exposição na mídia, e em oposição também aos interesses do coração, porque um coração precisa de amor, e não de paixões fugazes, as paixões supérfluas, esses amores fluidos de uma semana, a sexualização exagerada, o interesse financeiro nas relações. Então, quando nós cumprimos com o dever, não fazemos mais isso, mas sim a nossa obrigação, e não nos elogiarmos aí por isso. Então, a gente se elogiando muito, a gente acha sempre que está certo. Então, quando nós não cumprimos os nossos compromissos, não cumprimos os nossos deveres, nós não permitimos que a nossa consciência se arrependa. Sempre ela entenderá que está correta. E isso é um grande equívoco que nos afasta dos caminhos retos, Rose. Nossa, então o dever íntimo do homem é governado pelo nosso livre-arbítrio, não é mesmo? E a consciência está sempre nos advertindo contra as nossas condutas erradas. Se nós mantivermos o nosso orar e vigiar, como Jesus nos ensinou, nós sempre vamos fazer as melhores escolhas, não é mesmo? E ainda assim, muitas vezes se deixa levar pelos enganos da paixão, mas com certeza, tendo essa finesse, né, esse refinamento, é mais difícil. Então, resolver essa equação é um desafio quando não observamos as leis que estão em nossa consciência. Não é isso? Perfeitamente. Perfeitamente. E a paixão que falas não é só a paixão sentimental, mas aquela ligada aos prazeres da vida. O álcool, droga, o sensualismo, como a gente falou antes, etc., né? Mas como o nosso projeto reencarnatório ele é planejado para dar certo, recebemos estímulos do bem através de muitas coisas, através de livros, de palestras, de preces, a leitura do Evangelho, fonte de bons conselhos, amigos nos auxiliando. Não podemos esquecer também a mediunidade, deixando que a gente entenda a intuição que é dada pelos amigos espirituais. E assim a gente vai percebendo
onde os deveres podem ser determinados? Onde eles começam? Onde eles terminam? Então, temos que pensar. Eles começam precisamente no ponto onde começa a felicidade ou a tranquilidade do próximo. E terminam no limite em que não se desejaria ver nossa própria felicidade, nossa própria tranquilidade ameaçada. Então, na prática, o dever reflete todas as virtudes morais. É uma fortaleza da alma que nos auxilia a enfrentar as angústias diárias. Porque não são poucas angústias nesse mundo de expiação e provas, né, Rose? Então, o dever severo, profundo, compromissado é dócil. Está sempre pronto a se submeter às mais diversas situações, mas permanece sempre firme quando aparecem as tentações. Então temos que pensar, conforme nos informa o Evangelho, que aquele que cumpre o seu dever ama mais a Deus do que aos homens, e ama mais aos homens do que a si mesmo. Rose, o dever é o que a razão possui de mais belo, Rose. Essa passagem do Evangelho eu acho muito linda, que todos possamos ter a oportunidade de lê-la e aprofundar em nós mesmos. É o capítulo 17, né, Rose? Isso, capítulo 17. Então, depois dessas informações, podemos concluir, Ieda, da importância de cumprirmos com o dever, porque ele fornece a nós a força necessária ao nosso desenvolvimento e assim diminuir ou mesmo evitar maiores sofrimentos. Então, com esse bate-papo, é importante fazermos novamente a pergunta: o sofrimento é necessário? Olha, Rose, depende de cada um de nós. Tem pessoas que têm uma condição de vida muito sofrida e não sofrem. E outros são abastados de forma tanto monetariamente, como psiquicamente, organicamente, e sofrem demais. Então, a dor e o sofrimento deveriam ser encarados como dádivas, e não como coisas más, como ela é enxergada sempre, né? Pois esses são os maiores períodos de crescimento do ser humano. É quando a gente tem dificuldade que a gente luta para sair dela e se aprimora. É como se ele servisse para reduzir o sofrimento, né, para reduzir o egoísmo e o orgulho, que são as duas chagas do espírito e da sociedade, pois são fontes de grandes problemas já descritos aqui. Então, o fim útil do sofrimento, para concluir o assunto, é diminuir, é resfriar o ímpeto orgulhoso e egoísta do ser humano. E, por consequência, tomarmos consciência da vida e de nós mesmos, na maneira de pensar, de agir, sempre para o bem. Nós possamos, então, fazer essa reflexão e colocarmos o nosso dever em prática todos os dias, que todos nós temos a oportunidade nas pequenas coisas para começar a fazer. Ieda, foi um privilégio fazer esta troca de ideias contigo. Que você possa, então, se despedir dos nossos queridos internautas. Obrigado pela oportunidade, Rose. Foi um prazer. Vimos nesta reflexão que, pela maneira de encarar a vida na Terra, o homem pode suavizar ou agravar a amargura de suas provas. Se conseguir enxergar a vida terrena como algo muito breve em relação à vida eterna do Espírito, ele dirá para si mesmo: esse momento difícil passará bem depressa. Desejo a todos possamos ter o discernimento para fazer boas escolhas para a nossa jornada. Foi uma satisfação estar em sua companhia. Até o próximo programa.